Fiz tomografia e constou hérnia L4, L5 e S1. E sinto muito formigamento na coxa direita. Perdi a sensibilidade na virilha esquerda. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou Alexandre Mota, sou fisioterapeuta e eu abracei essa missão de ajudar as pessoas a aliviarem dor e desconforto de um jeito fácil, usando o bom movimento, o equilíbrio de movimento do corpo. Eu tenho um negócio para te mostrar aqui, Lilica. A primeira coisa é, quando a gente fala em hérnia de disco, muita gente já pensa que, meu Deus, eu vou ter que operar, meu Deus, eu vou sentir essa dor o resto da vida, meu Deus, eu vou para a cadeira de rodas, meu Deus, é quase um diagnóstico terminal. Mas olha só, hérnia de disco é uma coisa super normal. Deixa eu te contar aqui mais ou menos o que é que acontece na maioria das vezes. A maioria das pessoas tem hérnia de disco e não sabe, tá? Tem estudos que pegaram pessoas que nunca tiveram dor nas costas, dor na lombar, dor nenhuma, colocam para fazer uma ressonância e tá lá a hérnia de disco. Para você ter uma ideia, entre 20 e 30 anos, mais de 30%, ou seja, de cada 10 pessoas, 3, 4 pessoas tinham hérnia de disco e nem sabiam. O que acontece na maioria das vezes é, você tem a primeira crise de hérnia de disco, vai ao médico. O médico pede uma ressonância. Você faz a ressonância, tá aqui, hérnia de disco. Mas você já tinha essa hérnia antes e não doía, entendeu? A hérnia de disco ela não acontece assim. Hérnia de disco é como se fosse um desgaste do disco que vai acontecendo aos poucos. E mais de 60% das hérnias de disco, o corpo reabsorve. Ela fica boa sozinha. Então, meu conselho para você é, olha menos para essa hérnia de disco, principalmente se for hérnia de disco leve, e olha mais o que é que você pode fazer para melhorar, diminuir os sintomas, tá bom? Não estou dizendo que é para descuidar, tá? Continua com acompanhamento médico, mas procura um fisioterapeuta especializado para fazer esse trabalho para dar mais equilíbrio para a tua coluna. Agora deixa eu chamar aqui minha coleguinha para a gente falar um pouco sobre hérnia de disco na coluna lombar. Olha só, aqui a gente está vendo uma coluna inteira, desde aqui do pescoço, deixa eu botar mais perto, desde o pescoço, essa parte aqui é a coluna cervical, depois a gente tem aqui, no nível das costelas da caixa torácica, tem a coluna torácica, que vai aqui do comecinho, do final do pescoço, até mais ou menos aqui onde terminam as costelas de fato, e a partir daqui tem o nosso assunto de hoje, que é a coluna lombar, tá certo? Que é a coluna referente à barriga, a parte da coluna que não tem costela, tá? Ela não tem osso em volta dela. E depois dela ainda tem o sacro aqui, o finalzinho da coluna, que aqui já faz parte da bacia. Quando eu falo que eu tenho hérnia de disco na coluna lombar, o que eu escuto, o que eu entendo, não é que tem um problema, não é que essa é a causa da dor, principalmente se for uma hérnia pequena, moderada, tá bom? O que eu entendo é que a tua coluna lombar está trabalhando demais. Então a gente tem que buscar formas dessa coluna lombar trabalhar menos. Alexandre, por que a coluna da gente trabalha mais? Olha aqui, se a gente olhar aqui de lado, te mostrar aqui uma coisinha muito legal. Vou mostrar mais ou menos de lado aqui, Essa aqui eu vou marcar aqui toda a coluna lombar. Olha só, eu tenho aqui 5 ossinhos, um em cima do outro, né, formando uma coluna, que forma a coluna lombar. Imagina que todo movimento do corpo que mexe com a coluna, essas 5 vértebras, elas têm que trabalhar juntas. Né? Cada um faz sua parte, estamos aqui juntos, é o mesmo corpo. Só que acontece que quando algumas dessas vértebras começam a não trabalhar direito, as outras trabalham demais. E aí você me falou que as hérnias de disco, ou seja, as partes que estão trabalhando muito na tua coluna, são L4, deixa eu tirar isso aqui, são essas aqui, L4, L5 e aqui o comecinho do sacro. Ou seja,
O que está trabalhando demais no teu corpo é o final da coluna, do final da coluna lombar. Eu sou capaz de apostar que os três primeiros ossinhos da coluna, da tua coluna, eles precisam trabalhar mais, precisam se soltar mais. E aqui eu vou mostrar uma coisa que eu acho que muita gente já viu, mas é importante mostrar. Olha só, tá aqui, ó. Aqui, esse músculo grande que você está vendo aqui, que parece um paraquedas, é o diafragma. É o principal músculo da respiração. A gente falou dele, inclusive, semana passada. E olha só onde é que ele está amarrado, esse danado. Se você olhar aqui, ó, exatamente primeira, segunda e terceira vértebras. Ou seja, é muito provável que o diafragma, o teu diafragma, esteja acumulando tensão, segurando as 3 das 5 vértebras da coluna lombar, e todo o movimento do teu corpo, em vez das 5 trabalharem juntas, só as de baixo trabalham. Então, o que eu quero mostrar agora é uma forma para a gente melhorar o diafragma e, ao mesmo tempo, soltar essas 3 vértebras aí da tua coluna. O que você vai sentir é: nossa, estou muito mais leve, parece que eu estou fazendo menos força para se movimentar, para me movimentar. E essa dor que você está sentindo, ela vai diminuir e ficar mais perto da coluna. Eu estou falando demais hoje, bora para o exercício aqui. Você vai pegar uma toalha, deixa eu pegar aqui a toalha da voinha. É uma toalha de rosto, mas você vai fazer com a toalha de corpo, tá? Ó. Segura a toalha no comprimento, dobra no meio e você vai fazer um rolo. Não precisa ser aquele rolo muito duro, tá? Você não vai querer bater em ninguém. Então, ó, vai enrolando, fazendo esse rolinho. Você vai ver que vai ficar um rolinho bem macio. Faz um rolo, ele ficou um pouquinho pequeno, mas você percebe que ele é, ó, maciozinho, confortável, agradável. E o que você vai fazer é o seguinte: sabe a altura que termina as costelas aqui, ó? Você pode vir pegando, ó, costela, terminou costela, na altura do vazio, você vai colocar nessa mesma altura aqui atrás. E vai, deixa eu baixar aqui um pouquinho, teu olho, e vai, ó, devagarinho, deitar sobre essa toalha. Alexandre, eu não consigo, se eu ficar assim começa a doer. Bota um travesseirinho no início, deixa as perninhas dobradas, faz de um jeito que você fique sem dor. Ficou na posição sem dor, você vai começar a fazer uma respiração para esticar o diafragma, que é a respiração 3-4. 3 segundos, conta até 3 soltando o ar, no 4 você puxa. Alexandre, a dor diminuiu, parece que meu corpo se acostumou. Agora é a hora de tirar o travesseiro. Se você já estava sem o travesseiro, estica um pouquinho mais as pernas, até sentir que está esticando aquela partezinha da coluna, o começo da coluna lombar. Começou a esticar? Alexandre, consegui, tô com a perna esticada, deitado, com o rolinho aqui, tá super agradável, tá ótimo. Estica os braços para cima e de novo. Talvez você não consiga no primeiro dia chegar nesse máximo todo esticado em cima desse rolinho aqui, mas vai até onde ficar agradável para você. Escuta teu corpo, tá bom? O que a gente está fazendo aqui, ó, o rolinho, ele está servindo de apoio para aquelas 3 primeiras vértebras que o diafragma está segurando, ela está servindo de apoio, ou seja, está abrindo essas vértebras. E aí, na hora que você deita, que abre as vértebras,
começa a alongar o diafragma, você está deixando essas vértebras mais soltinhas, tá bom? Depois, se você conseguir, hoje ou depois, volta aqui e deixa nos comentários o que foi que mudou depois do exercício. Você acabou de assistir um pedacinho do Aliviando a Dor ao vivo. E a nossa live que acontece toda segunda, 8 horas da noite, sempre com um tema diferente. Então, se você quer fazer tua pergunta, quer saber como aliviar essa dor, esse desconforto que você sente, te espero segunda-feira, 8 horas da noite, no Aliviando a Dor ao vivo.